Enquanto a Madonna não vem fazer o show de fechamento da turnê dela em Copacabana, os bolsonaristas ocuparam a icônica praia do Rio de Janeiro. Bolsonaro, mais uma vez, leva as pessoas às ruas e 2 pontos ali ele destaca. Ele quer anistia para os golpistas de 8 de janeiro, disse que isso já aconteceu no Brasil, que pode acontecer de novo, e a gente já comentou tantas vezes aqui que isso prenuncia uma anistia que ele quer para si mesmo, por essa questão do golpe de 8 de janeiro, e também pediu palmas para Elon Musk. Olha para você ver a situação. Queria o seu comentário. Bom, dessa vez com um público bem menor do que nas anteriores. Sim, é verdade. Né? E a pauta é mais do mesmo, né? Continua uma pauta de teor golpista contra o STF, pedindo anistia para aqueles que... teoricamente ele pede para os pobres coitados que quebraram lá os prédios no 8 de janeiro. Mas, na verdade, é uma coisa em causa própria. Pobre coitado, só para dizer, ele mesmo usa essa expressão. Eu até contei aqui com a memória das pessoas, não, mas já faz um tempinho que ele disse isso, mas ele chamou aliás, de coitados pobres, né? Quer dizer, falando que é uma massa, e de fato é uma massa que foi manipulada por ele, né? Mas é claro que a anistia é em causa própria dele, dos generais que estão aí e tal. O Malafaia tem sido o ventríloco desse processo, porque é pela voz dele que saem os maiores insultos. Chamou o Pacheco de frouxo, de covarde, o presidente do Senado, chamou Moraes de ditador de toga, enfim, tudo aquilo... Disse que ele é um risco à democracia. É um risco à democracia. Considerou o STF também, tribunal, tudo aquilo que o Bolsonaro gosta de falar do STF, agora a gente ouve na voz do Malafaia. Não é? A gente pensa que é só Malafaia, mas o Bolsonaro continua falando as mesmas coisas, né? Esse é um processo crescente da extrema-direita. Eles vão fazendo ataques sucessivos às instituições democráticas, testando os limites do Supremo, testando os limites dos poderes constituídos, porque, na verdade, eles têm horror, aversão à democracia, aversão aos poderes. O que eles querem é um Estado autoritário, totalitário, por cima das instituições democráticas, e é isso que a gente não pode permitir em hipótese alguma. Veja o que é isso que eles produziram e têm produzido nos últimos dias. Quer dizer, a oposição ela é muito boa. Porque em qualquer regime democrático a oposição ela te ajuda, ela aponta erros, ela é um bloco político que fica permanentemente acompanhando, cobrando o governo, criticando. Isso é muito bom na democracia. Mas o que a gente viu ontem, aquilo não é uma oposição ao governo. Veja, ali ninguém falou das questões que afetam a segurança pública. A segurança pública, que é um desafio do Brasil, a gente está vendo aqui na América Latina, no Equador, em vários países, na Colômbia, enfim. Ninguém ali foi ali falar de segurança pública ou dos erros, eventuais erros do governo na segurança pública. Ninguém foi para ali para falar de saúde. A gente sabe ainda os desafios que tem a saúde pública no Brasil. Ninguém foi para ali falar de educação, ninguém foi para ali falar de geração de empregos. Foram para ali falar de testosterona, de espalhar ódio contra as instituições democráticas. Foram ali, isso é impressionante, porque foram ali bater continência para um bilionário estrangeiro, um estrangeiro que tenta intervir no nosso país, desrespeitando a soberania nacional. Como é que alguém que se diz patriota pode bater continência para um bilionário estrangeiro que desrespeita as nações, que quer construir um governo de corporações transnacionais, de bilionários, por cima dos povos? É impressionante, né? Quer dizer, eles roubam a bandeira nacional, tentam roubar a bandeira nacional, esvaziando o principal significado da bandeira, que é o sentido de nação, que é o nacionalismo verdadeiro, que é tudo aquilo que eles não representam e que eles esfacelam ao bater continência para um bilionário estrangeiro. O cenário que a gente vive, né? Quer dizer, você tem aí esses personagens que, por força de investigações, inquéritos, processos e toda essa suspeição de envolvimento em golpes, etc., eu falo suspeição para usar linguajar
judicial, né? Mas para nós isso é fato consumado. Não podem se encontrar no mesmo palanque, não podem se encontrar em lugar nenhum, não é? São esses os personagens que estão fazendo aquilo que, para mim, não deixa nenhuma dúvida, é uma campanha eleitoral antecipada, escancarada, né? Me surpreende muito que ninguém até hoje tenha questionado isso na justiça eleitoral, porque é escancarado isso, não é? Claro, o Bolsonaro faz a sua própria defesa, mas mesmo no conteúdo de suas falas está lá anistia, inelegibilidade dele, enfim, todas essas coisas, mas na verdade todas as bandeiras da extrema-direita estão ali no palanque. Então, se isso não é campanha, eu não sei mais o que é. Dado interessante, se a gente pegar a sede dos 3 poderes que foram atacadas na noite do dia 8, na tarde e noite do dia 8, o poder mais atacado, a sede mais depredada, onde eles demonstraram maior ódio, foi no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ao longo do governo do seu Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal foi a instituição que conseguiu impor limites ao extremismo autoritário dele o tempo todo. Então o Supremo Tribunal Federal o tempo inteiro atuou na questão da pandemia, na questão de direitos fundamentais, estabelecendo um limite à extrema-direita. Por isso, tanto ódio ao STF. Eu nunca mais vou me esquecer de uma reunião que eu tive durante a intervenção federal com a ministra Rosa Weber, então presidente do Supremo Tribunal Federal. Eu entrei na sala da ministra, ela estava ainda muito abalada com tudo que tinha acontecido, e ela estava com o Cristo que foi arrancado da parede do STF em cima da mesa dela, ainda todo machucado, todo em função do que aconteceu. Uma cena muito triste e para nunca mais se repetir, né? E uma reunião, inclusive, quando que ela me pediu que fosse lá conversar com ela, eu então era o interventor federal na segurança pública do DF, preocupada, veja você a que ponto chega o extremismo no Brasil. Ela preocupada porque tinha falecido a esposa do ministro Luiz Roberto Barroso, ia ter o velório, e a ministra preocupada com a segurança dos ministros que iriam à cerimônia, ao velório. Veja você a que ponto a gente chegou no Brasil, quer dizer, um ministro da Suprema Corte tendo que solicitar segurança para poder se despedir da sua esposa. Isso é inaceitável, isso não é democracia, isso não é divergência ou pluralidade de ideias. Eu respeito todo mundo que diverge daquilo que eu penso, mas isso é barbárie, gente. Isso é civilização ou barbárie. É isso que a gente está vivendo no Brasil, é isso que a gente não pode aceitar. E o Supremo Tribunal Federal, eu tenho certeza, tem cumprido e continuará cumprindo uma missão fundamental para o país.